No Brasil, a produção literária para crianças seguia os modelos culturais que circulavam na Europa e eram traduzidos para o português. Isso pendurou até o início do século XX, quando ocorre uma reação nacionalista e o Brasil começa a produzir livros infantis, ainda com uma concepção utilitária, tal como na Europa. Segundo Perrotti, essa concepção da literatura é vista como um problema, porque geralmente a literatura apresentada nas escolas é sempre categórica, ou seja, é utilizada simplesmente para fins didáticos, e serve-se do literário para atender outras finalidades, que não a estética. Sendo assim, essa concepção de literatura repete-se como se fosse um longo rosário de ordens, comandos e proibições. O discurso utilitário. O discurso utilitário é predominante no Brasil desde o século IX. Seu objetivo é o enfoque pedagógico, não importando muito com a coerência interna das narrativas, como, por exemplo, personagens, o tempo, o espaço e até mesmo o enredo. Entende-se como utilitário, em sua essência, sua produção, tornando-se seus narradores menos porta-vozes. Isso veio da ideia burguesa. O utilitarismo representa uma forma de diminuição que os perigos ideológicos podem representar e implica na inferiorização do leitor, podendo integrá-lo a uma ordem social e dominante. O discurso utilitário não ultrapassa o nível de manuais de boa conduta ou de formação do cidadão. Segundo Perrotti, é inevitável o caráter instrumental que estará sempre presente no discurso literário. Porém, quando julgamos o discurso utilitário, percebemos que isso é sua essência, diferente do discurso estético. O utilitarismo tem como intuito a doutrinação do leitor. Vou falar agora sobre o discurso estético. O discurso estético difere do discurso utilitário porque, além de oferecer concepções de mundo, cria meios de participação para que o leitor tome suas conclusões e decisões frente aos problemas tratados. O discurso estético não é autoritário e participa com o leitor na apresentação de textos. Este movimento é essencial nas mudanças de produção cultural que se dirige à criança. A estética é uma condição imposta à literatura para crianças e adultos, levando em conta seu público, como faria qualquer obra artística. Isso não quer dizer que a obra estaria subordinada ao autor, mas a possibilidade de comunicação que poderá variar em função do que o escritor entenda, do que seja o seu público. Assim, a invenção estética é uma condição exigida à literatura que abre espaço para a instituição de uma nova tendência discursiva na literatura brasileira, a do discurso estético. A teoria do discurso estético parte do princípio de que, se a imagem também é um texto e há discurso das imagens, não apenas semântico, deve haver discurso estético, sintático, perceptível não logicamente, mas esteticamente. Todas as formas existentes são passíveis de percepção estética e logo de apreciação e informação. Por isso o que falamos pode ser chamado de um discurso estético ou discurso das imagens, que se dá pela percepção estética não lógica de determinados valores ideológicos inculcados e identificáveis por meio de suas marcas de enunciação e interpelação. Segundo Perrotti, em 86, o caneco de prata é marco à perplexibilidade de uma sociedade que penetra em nova fase de capitalismo, em que a mercadoria é a moeda de troca entre os homens. As relações sociais são substituídas pelas coisas. A cultura transformou-se em instrumento de discriminação de classes. Enfim, é tudo regido pela lógica do capital. Alguém leu o Caneco de Prata aí? Eu acho que pouca gente. Né? O Caneco de Prata é um livro assim, um pouco surrealista, um pouco futurista, dizendo naquele tempo. Não tem uma lógica de enredo tradicional. As coisas vão mudando de uma hora para outra, um pouco como fazia o Oswald de Andrade, o Cortázar e outros escritores. Não era nenhuma novidade fazer isso. Já tinha acontecido, tanto que eu me inspirei muito no Oswald de Andrade. Esse Caneco de Prata foi publicado durante a ditadura militar e tinha situações diferentes, tinha um leopardo verde que aparecia, comia as pessoas.
Eu falei, Maria Otília, você está um pouco abstrato, talvez, para criança este livro. Me fala o que na classe as crianças gostam, se conseguiram seguir o enredo do livro. E ela mostrou os rascunhos na classe e as crianças gostaram, achou que podia passar isso para o público infantil e juvenil. Então, eu pus um agradecimento na primeira edição, na outra não tem. Na primeira edição, agradeci as pesquisas que a Maria Otília fez com os rascunhos do Caneco de Prata. Então, aconteceu, esse livro estava sendo dado no Rainha da Paz, que naquele tempo era um colégio mais tradicional, hoje é um colégio bastante aberto, excelente colégio. E um pai de aluno, devia ser parece que era oficial do Exército, ele leu ele viu que o filho estava lendo aquele livro e ele pegou o livro do filho e achou que era uma coisa subversiva aquilo, que tinha o Esquadrão da Morte, que tinha coisas assim, né? E achou que ele era enfim, na cabeça dele achou um livro subversivo e prendeu a Maria Otília. Foi lá com a tropa dele, invadiu a classe e prendeu a professora. E que sofreu uma enorme humilhação, ser presa no meio de que está dando aula para crianças, levada para o quartel, foi interrogada, não sofreu nenhuma violência, a não ser a humilhação. Mas a humilhação é uma coisa muito forte na vida da gente. Ninguém gosta de sofrer uma humilhação. Às vezes as pessoas preferem até sofrer uma violência física do que uma humilhação moral. E aí abriu-se um processo para expulsá-la do magistério, processo militar, onde eu fui lá e fui depor a favor dela. Falei que não, eles já ficaram muito encucados com essa pesquisa que ela estava fazendo em classe. Aquilo era uma coisa subversiva, algum plano para derrubar o governo, uma coisa desse tipo. Então ela foi absolvida ali no processo dela, mas criou um certo transtorno. Para mim não houve maior problema, para Maria Otília realmente houve. E então por isso que eu agradeci a ela a cooperação dela com o Caneco de Prata.